Aleluia. Então, como você está, querido, feche seus olhos, coloque o seu coração na presença do Espírito Santo maravilhoso. Faça comigo uma oração de adoração aí. Pai, nós te adoramos, oh Espírito Santo de Deus. O Senhor está conosco aqui presente, em nós, sobre nós, ao nosso lado, conosco, manifestando o teu amor, a tua graça, a tua paz, neste local, nesta reunião. Nós te adoramos, Espírito. Nós te adoramos. Te damos a liberdade nesta noite. Colocamos os nossos corpos, a nossa mente, o nosso espírito em reverência à tua presença, para que o Senhor possa nos ensinar, para que o Senhor possa nos capacitar, para que a tua unção flua através de nós. O que nós queremos somente é mais de ti, mais do teu amor, mais da tua graça, mais do teu poder, porque nós te adoramos. Queremos o Senhor. Jesus maravilhoso, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pela semana que passou, por estarmos aqui hoje, pelas vitórias que o Senhor nos concedeu, pelas palavras que o Senhor nos direcionou todos os dias, todos os momentos. Nós te adoramos por isso. E ao Senhor, Pai das luzes, em que não há dúvida ou sombra de variação. Ao Senhor, nosso amado Pai querido, nós te adoramos. Nós te amamos demais. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por o Senhor ter perdoado nossos pecados. Muito obrigado porque o Senhor tem nos limpado. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos amado com um amor tão grande todos os dias. E nós te agradecemos por isso demais. Essa reunião é tua. Nós somos teus. Estamos aqui abertos com o nosso coração, a nossa mente e a nossa boca para aprender de ti. Aprender sobre a tua unção. Aprender sobre a manifestação da tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar. A pastora Glenda não pôde vir comigo hoje, ela está com compromisso e eu fico meio perdido quando ela não vem. Ela é a minha ajudadora fiel para todas as coisas, mas eu já configurei aqui as coisas e creio que não vou esquecer de nada não. Ela me lembra. Amém? Vamos começar pelo texto da campanha, em Isaías 10, 27. Nós vamos aprender hoje sobre unção. Antes de lermos o texto, eu quero dizer para vocês que cada dia que eu tenho vindo aqui, eu já não sei se é terceira ou quarta vez, mania dele para lembrar, e assim eu me sinto família já, viu? Me sinto em casa, me sinto à vontade hoje com a presença do pastor presidente, que eu não conheci pessoalmente ainda. É um prazer estar aqui e agradeço pela oportunidade que os irmãos têm dado da gente aprender juntos sobre esse Deus maravilhoso. Amém? Abriu o texto? Creio que você já deve ter escutado ele todos esses dias da campanha, é um texto bastante conhecido, mas vamos ver o que o Espírito Santo tem nos ensinado, que tem nos trazido para esse texto. Vamos lá. E acontecerá naquele dia, Isaías 10, 27. Isso. Amém? E acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia! O que é jugo, queridos? Às vezes a gente lê assim a palavra jugo e a gente pensa naquela coisa bíblica. Então, só para a gente entender, talvez alguém já tenha explicado, a maioria sabe, mas jugo para nós aqui no Nordeste, a gente que foi criado na roça, que já cuidou com junta de boi, sabe que jugo é também conhecido como cangaia. Você não sabe o que é uma cangaia de boi? Que é colocada. Cangaia, ela tem uma função de colocar no ombro para que o boi não faça o que ele quer, ele faça o que foi determinado pelo dono do boi. E aí é colocado aquele jugo, ela em forma de ver assim, sobre os ombros dele, e ali ele puxa o arado, ali ele puxa, se tiver no carro de boi, ali ele faz todo o trabalho pesado. Então, jugo é algo que é colocado sobre os ombros para dar uma direção na qual você não quer ir. Mas você é obrigado a ir porque há um jugo sobre os seus ombros. E quando você pensar em jugo
Na vida sua ou de uma pessoa, você imagina o seguinte: é uma direção na qual eu estou amarrado e não consigo me livrar dela. É algo que está preso. É algo que não estou conseguindo me livrar. Não tenho como me livrar disso. Estou sendo direcionado para fazer esse exercício, fazer esse trabalho, fazer essa função na qual eu sou obrigado a fazer isso e isso vai me destruir. Isso é um jugo. Que pode ser um jugo de enfermidade, que pode ser um jugo de um vício, que pode ser um jugo de uma falta de perdão. Falta de perdão é jugo? É o que prende você e você não consegue se livrar daquilo e fica prendendo a sua vida e você fica e aquilo pesa e aquilo vai sugando as suas forças e você se sente amarrado naquela condição. Isso é um jugo. Pobreza é um jugo? Esse é um jugo. É um jugo que você fica ali e parece que quanto mais você trabalha, menos você ganha. E parece que quando você ganha mais, as coisas aumentam mais. E você tenta, você se esforça, e você faz conta. E é muito mês para pouco salário. E aí você fica naquela coisa e fala assim: Deus, eu não consigo me livrar disso porque isso é um jugo. Existem vários jugos que são colocados sobre as nossas costas. Só que o jugo será tirado do teu pescoço, toda a carga será tirada. E esse jugo do teu pescoço, ele será despedaçado, destruído, vai ser só tirado, ele vai ser despedaçado, totalmente destruído por conta do que é unção. Não adianta você saber que o seu jugo vai ser despedaçado por conta da unção se você não sabe o que é unção. O jugo todo mundo sabe o que é. Porque aperta, porque dói, porque pesa, porque prende. E aí você fala: pastor, esse jugo não foi despedaçado ainda. Por quê? É porque eu não tenho unção? É porque a unção não é suficiente? Por que esse jugo ainda existe na minha vida? E aí entra a necessidade de compreender a unção para que a gente possa se apossar dela. E o que é unção? Primeira coisa que você precisa aprender sobre unção é que unção é um ato. Unção é o ato de ungir. É uma ação. É uma coisa que se faz. Tanto é que ungir é verbo. Verbo é ação. Algo que é feito. É uma atitude. Então, uma atitude que vai ser tomada vai quebrar o seu jugo. A unção é o ato, o efeito de ungir. No caso da Bíblia, é aplicar óleo consagrado numa pessoa. Isso segundo o Velho Testamento. O que vai acontecer lá? O sacerdote ou o profeta, eles tinham a autoridade de Deus para ungir alguém. Um exemplo mais comum. Samuel chegou na casa de Jessé, disse: traga os teus filhos porque eu vou ungir um novo rei de Israel. Aí veio um e falou: não é esse, olhou a aparência, forte, bonito. Deus falou: não, olhe para a aparência. Passou, passa um, passa dois, passa três, passou tudo. Chegou no sexto e falou: acabaram os teus filhos? Não, tem lá o ruivinho, o caçula. Manda buscar. Aí veio o ruivinho. Quando ele olhou, disse: é esse, ungio. E aí vai Samuel e derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. E aí a nossa mente natural, ela fica focada em quê? No óleo. A nossa mente natural, ela fica focada na atitude. A nossa mente natural, ela fica focada naquilo que a gente está vendo. Só que a unção, ela é um ato que representa uma condição espiritual. E qual era a condição espiritual daquele momento? A condição espiritual era, a partir daquele dia, Davi era o rei de Israel. Menino. Se você for ler a história, você vai ver que ele foi de fato, oficialmente, tomar o lugar de rei 40 anos depois. Mas diante de Deus, a unção que estava sobre ele recebeu naquele dia. O óleo na cabeça que ele recebeu passou, no primeiro banho sai. Mas a unção, ela
Por quê? Porque não é só a questão do objeto. Você precisa entender o significado, porque se você não entende o significado, o objeto, a prática é só mais uma prática religiosa. Você precisa entender por que você faz as coisas. Você precisa entender por que você está sendo ungido. Você precisa entender que a unção é uma ação espiritual direcionada por Deus que traz uma capacitação para você fazer algo. Uma unção é uma ação, é uma atitude. E essa atitude é direcionada pelo Espírito Santo. A partir daquele dia que Davi foi ungido, a unção não estava mais sobre Saul. A palavra diz isso. O Espírito do Senhor saiu de Saul e veio sobre ele um espírito maligno que o atormentava. Por quê? Porque a unção representa, a unção é a manifestação do Espírito Santo em nós. A unção é a manifestação do Espírito em nós. Você crê que o Espírito está aqui? Amém. Está sobre nós, está conosco, está dentro de nós. Isso, Ele está, nós cremos. Só que quando há unção, é diferente. Por que é diferente? Porque uma coisa é você saber que Ele está lá, outra coisa é quando você sente, outra coisa é quando você vê Ele agindo. Outra coisa é quando você vê essa manifestação acontecendo. É quando essa ação ela é manifesta. Quando a ação é manifesta. Quando aquilo que o Espírito Santo tem o poder de fazer. E Ele começa a fazer. Quando nós começamos a agir dentro dessa unção. Aí todo jugo é quebrado. Isso aconteceu dentro daquilo que Isaías falou, nessa palavra aqui. Se você ler o texto todo, você vê como esse povo ele estava aprisionado pela Síria. E como compara com o Egito. Se você ler o texto todo de Isaías 10, você vai perceber como havia uma condição de prisão naquela situação. E Deus falou para Isaías, olha, esse jugo que está sobre o povo, ele vai ser quebrado por conta da unção. E se cumpriu lá. Só que a unção de Deus não foi só para aquele momento. A unção de Deus ela é manifesta constantemente em nós. Como? E aí, para entender como, o texto fala assim, e acontecerá que naquele dia. Se a gente levar para o contexto histórico, ele está falando de algo que precisava ser liberto para o povo. Mas se a gente pegar no sentido espiritual e pegar esse texto e colocar para nós hoje, quando ele fala naquele dia, a que dia ele se refere? Se eu pegar o texto para mim e falar assim, acontecerá que naquele dia o Espírito Santo falando comigo. A carga que está sobre os meus ombros será tirada, o jugo será tirado do meu pescoço e esse jugo será despedaçado por causa da unção. E a primeira coisa que eu vou perguntar para o Espírito Santo é, que dia é esse? Porque eu quero que seja logo. Porque jugo dói. Porque jugo pesa. Eu quero que seja logo. E que dia então é esse? E para entender sobre esse dia, abra sua Bíblia em Lucas 4,16, que é um texto que também está em Isaías, só que em Lucas, esse texto ele foi lido por Jesus. Jesus foi na sinagoga, e quando chegou na sinagoga, foi dado para ele ler um texto, como era costume aos homens que chegavam na sinagoga, assim como acontece aqui a oportunidade para ler uma palavra, a mesma coisa acontecia naquela época para os homens. Então deram um texto para Jesus. Jesus, então, Lucas 4, a partir do versículo 14. Abriram, amém? Amém. Lucas 4, 14. E então, guiado pelo Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras ao redor. E ele ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando em Nazaré, o lugar onde ele foi criado, entrou num dia de sábado, que era o dia dos cultos, das reuniões da sinagoga, e segundo o costume que havia nas sinagogas,
ele levantou-se para ler. E lhe deram então um livro, que era o livro do profeta Isaías. Naquela época não tinha a Bíblia como nós temos hoje, os livros eram separados. E deram a ele do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, chegou no lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres. Isso Jesus lendo, tá? Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus abriu esse livro, leu esse texto e ele leu na primeira pessoa. O que isso quer dizer? Ele falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo me ungiu para trazer libertação. O Espírito Santo me ungiu para quebrar o jugo, porque a unção é quebrada. Aliás, desculpa, porque o jugo é quebrado por conta da unção. E quando Jesus falou assim: eu tenho o Espírito Santo e eu vou quebrar o jugo, se você ler o resto do texto, foi nesse texto que eles quiseram tirar Jesus para agora e tentaram matar ele pela primeira vez. Vamos expulsá-lo, vamos jogar ele do precipício. Porque ele assumiu a condição de dizer assim: o Espírito Santo está sobre mim. Eu tenho o Espírito Santo e a unção que está sobre mim, ela quebra o jugo sobre a vida das pessoas. Jesus falou isso e disse assim: a unção está sobre mim, eu recebi e eu vou andar por aí e vou tirar o peso, eu vou libertar os cativos, eu vou impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, eu vou trazer vista aos cegos, os oprimidos do diabo, os endemoniados, eu vou tirar tudo isso porque a unção está sobre mim. E ele fez isso? Fez sim, com muita eficiência. E aí ele chegou naquela cruz. E ele morreu. E aí você pensa assim: mas aí acabou tudo, porque já cumpriu aquilo que estava em Isaías. Já não precisa mais. A unção foi manifesta lá. Agora é só a gente ficar remando aqui até o dia da volta de Jesus. Não. Antes de subir aos céus, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, enquanto ele falava para as pessoas, no último dia, antes de ser levado aos céus, ele disse assim, Atos 1:8, mas vocês receberão o... Não. Vocês pularam um pedaço, pularam uma palavra. Vocês pularam... Vai abrir? Mas recebereis o... Recebereis o... Vocês vão receber o... Vocês vão receber o... Vai, queridos, poder! Poder! Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vocês receberão a unção. Glória a Deus. Poder é a manifestação do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo é a unção. Mas vocês receberão a unção. E essa unção que há de vir sobre vocês, ela vai quebrar todo o jugo. Quando Jesus foi levado aos céus, ele falou assim: olha, vocês são minhas testemunhas. De quê? Desse poder. Eu mostrei para vocês, eu estava com o Espírito Santo enquanto estava aqui. E ele falou assim, quando ele fez a oração sacerdotal, ele falou assim: é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu vou preparar os lugares, e quando eu for, ele virá. E ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai estar dentro de você. Eu agora estou fora. Eu agora estou falando para você frente a frente, mas o Espírito Santo, ele não vai falar frente a frente com você como eu falo. O Espírito Santo, ele vai estar dentro de você, ele vai conhecer toda a verdade. E dentro de você, ele vai manifestar toda unção. Dentro de você, ele vai quebrar todo jugo. Cadeias serão quebradas. E aí você pode pegar o texto hoje de Isaías. Você pode pegar o texto de Isaías hoje e dizer assim: o Espírito do Senhor está
Sobre mim. O Espírito Santo está em você? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me viu. Para quê? Para trazer libertação aos cativos. Quando o pastor conta o testemunho de que um homem de rua entrou na igreja e ele recebeu a palavra e a vida dele foi transformada, onde é que ele estava antes? Ele estava no jugo. Ele estava num caminho, é como a história que a irmã contou aqui, o testemunho. Aquele homem ele estava num caminho de destruição. E esse caminho é tão rápido, em 15 dias quase que ele morre. Mas a manifestação da graça de Deus, a manifestação da unção de Deus, a ação de levar o amor, a ação de levar a unção, ou um agir em unção, fez com que esse homem entendesse que ele precisa do Senhor. Eu preciso mudar de caminho. Eu preciso tirar esse peso de sobre os meus ombros. Eu preciso. Por que o texto fala sobre jugo e não fala só sobre prisão? Por que ele fala que o jugo será quebrado por conta da unção? Porque só você ser preso, só você libertar uma pessoa, por exemplo, a pessoa está presa, você vai lá, arrebenta as cadeias e fala assim, está livre. A pessoa está livre, a pessoa vai fazer o que quiser, porque ela está livre. Estou preso, agora estou livre. Beleza. Sirvo a Deus ou não sirvo a Deus? E tem muita gente que recebe uma unção de libertação e não serve a Deus. Já vi muito isso acontecer. Pessoas que são curadas, pessoas que são transformadas, pessoas que prosperam, essa é a que a gente mais vê. Pessoas que estão numa miséria e recebem uma unção de prosperidade e falam assim, vou nada lá, eu estou ocupado agora. Vou nada lá, dar o dinheiro, já tem muito lá, pastor. Quantas vezes nós escutamos isso? Pessoas que nós oramos juntos, jejuamos juntos, que foi quebrado aquele jugo de miséria, e depois a pessoa, agora eu não preciso mais de você não, agora eu vou usufruir. Porque na verdade, essa pessoa ainda não saiu do jugo. Por quê? E quando você fala só de libertação, é uma coisa. Mas o jugo, como eu falei no começo, ele fala de uma direção. É algo que é colocado no seu pescoço que direciona. Quando você tem o jugo, quem está dominando o jugo, ele puxa o boi para lá, ele puxa o boi para cá, e o boi não tem o que fazer. É tão forte a questão do jugo, que quando você quer amansar um boi novo, você pega o boi novo e coloca do lado de um boi velho que já sabe o que é o jugo. E aí você coloca os dois, e aí o boi velho ele vai andando e o boi novo fica querendo sair, fica puxando para lá, para cá, só que o jugo pesa, o jugo machuca, o jugo sangra, só que o boi velho já sabe que ele não pode se livrar daquilo, ele vai andando e aí o boi novo ele vai se amansando, se amoldando até o dia que ele aceita o jugo, ou seja, todo o caminho que o dono dos bois direcionar, ele vai, porque ele está sob um jugo. Então o jugo não tem a ver só com ser livre ou ser preso. O jugo tem a ver com um caminho, com uma direção. E o jugo do diabo sobre as nossas costas é um caminho de morte, é um caminho de inferno, é um caminho de destruição. Mas quando ele fala que o jugo será quebrado pela unção, ele está dizendo assim, não é só que você vai ficar livre do peso. A partir de agora, você tem uma nova direção de vida. Quando o jugo da enfermidade é quebrado, não é só aquela enfermidade. Você tem uma nova direção e uma condição de saúde para sempre, para a sua vida. Quando você entende que Jesus levou na cruz as dores e enfermidades, quando você entende isso, quando o jugo da enfermidade foi quebrado pelas suas costas, a partir daquele momento você começa a andar sabendo que você não tem mais essa prisão nas suas costas, que você é uma pessoa livre. A unção quebra o jugo. A unção quebra a direção. A unção não é só para um momento, ela muda a direção da sua vida. Para encerrar, abre João, 1 João 2. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nosso soberano.
Nós te adoramos. Nós te adoramos. Abriram? 1 João? Versículo 20. Ele é uma frase só. Glória a Deus, aleluia. E vós tendes a unção. João falou para aquelas pessoas. Vocês têm a unção. Ah, pastor, mas eu não sinto, eu não vejo. E aí que está. O entendimento sobre o que é unção, o entendimento de quem você é em Deus, é o primeiro passo para a manifestação da unção de Deus na sua vida. E eu volto a repetir. Não basta só fazer uma atitude. Você precisa entender o significado. No dia que Samuel chegou na casa de Jessé e colocou de lado aquele óleo com o azeite da unção, Jessé falou, daqui vai sair ou um rei ou um profeta. Porque a unção era para ungir reis e profetas. Aqui vai sair um unção. Por quê? Porque ele sabia o significado daquele ato. Ele entendia o que significava. Quando alguém era ungido, no Velho Testamento, as pessoas sabiam, ungido. Só que muitas vezes, como eu falei, nós ficamos concentrados na ação. Nós ficamos concentrados no óleo. E não passamos a entender o significado, aquilo que está acontecendo, a unção que está sendo derramada. E quando você se concentra só no ato, você não percebe que dentro de você o Espírito Santo ele está querendo se manifestar de forma poderosa dentro de você. Por isso que muitas pessoas recebem óleo de unção e não sentem a manifestação, ou falam assim, foi só mais um. Por quê? Porque ela não para olhar para dentro dela e deixar que através daquela atitude, através daquele canal, através daquela manifestação, a unção, ela chega até você. Versículo 27, do mesmo capítulo. E a unção que vocês receberam, a unção que deles recebestes, fica em vós. A unção que deles recebestes, fica em vós. Você acha que Davi, quando recebeu aquela unção, quando ele estava na caverna de Adulão, por exemplo, quando ele estava fugindo de Saul entre os filisteus, será que ele não pensou assim, será que aquela unção valeu? Imagine, ele foi ungido lá, adolescente. Depois que ele foi ungido, ele matou Golias, pela unção que já havia sobre ele. Depois que matou Golias, ele foi morar com Saul. E ali ele tocava a harpa e o espírito que atormentava Saul saía dele. E Saul, com ciúmes, tentou matar ele. E ele então fugiu. E juntou os homens. E ele andava fugido. E Saul tentava matar ele. E ele foi para os filisteus. Ele vinha, ele corria. E você acha que ele chegava para Deus e perguntava assim: Deus, e a unção que eu recebi, cadê? Só que Davi, ele tinha fé. Ele sabia a unção que ele tinha recebido. Ele sabia que o momento dele ia chegar. E não dependia dele. Porque depende de Deus. Quando você recebe uma unção, e aí pegue isso aqui, queridos. Quando você recebe uma unção, quando você é ungido, a unção que você recebeu, ela permanece em você. Mesmo que você não sinta, ela permanece. O que você precisa fazer então? Você precisa trazer a memória. Você precisa só se lembrar. Recebi uma unção. Eu fui liberto dessa enfermidade. Eu fui liberto da miséria. Essa condição já foi quebrada porque eu recebi a unção. E você lembra desse texto aqui? A unção que deles recebeste permanece em vós.
E você não tem necessidade que alguém fique relembrando isso para você de novo, te ensinando de novo. Por quê? Porque a unção que está em você, ela é poderosa, ela ensina, ela é verdadeira, ela não é mentirosa. E assim como ela ensinou, permanecer. O que quer dizer permanecer? Quer dizer mantenha a fé. Você recebe a unção, mantenha essa unção. Como? Mantenha o entendimento, mantenha a sua consciência. Foi ungido. Como é que você recebe uma cura? Você está enfermo. E você vem aqui, você recebe uma oração. A palavra diz que a oração da fé unja com... Está alguém que gosta de enfermo? Unja com óleo, a oração da fé salvará o enfermo. Ou seja, a unção do óleo vai ser colocada sobre você. E você recebe aquela unção. E a palavra diz que a oração da fé curará enfermo. Você recebeu a oração da fé. E você sai por essa porta e você sente de novo a mesma dor. Aí o diabo vem querendo roubar de você. Ele fala assim, aquilo não valeu de nada. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Recebeu uma unção e quando chegar lá fora, as circunstâncias não terem mudado ainda. Eu decido dizer assim, Deus, foi falsa? Foi mentirosa? O que aconteceu? E aí que está o segredo. O segredo está aqui. É você entender que a unção, ela permanece. Ela permanece. A unção que você recebeu, ela está em você. Recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. Essa unção, o óleo, ele é o canal. O óleo é aquilo que o Espírito Santo ordenou para fazer através da palavra. A unção que é feita. Mas uma vez que você recebe o óleo da unção, e você sai, você não sente mais o cheiro do óleo, você não sente mais o óleo em você, você precisa entender que o óleo, a matéria, ela evapora. Mas a unção, é isso que precisa ser lembrado. A unção permanece. E quando vinha a circunstância, você acha que Davi não perguntou para Deus, mas Deus, não vai chegar nunca o dia que eu vou ser rei? Aí Deus fala assim, mas para mim você já é rei. Mas e por que eu não estou vendo lá? Por que eu passo por essas situações? Que você precisa aprender, Davi, que a minha unção sobre você, ela não sai, ela permanece. Não tem a ver com algo externo, tem a ver com a construção da fé dentro do teu coração. Quando você recebeu uma unção, ou as unções que você tem recebido, melhor dizendo, as unções que você já recebeu, quando vier a circunstância, você precisa se firmar nela, lembrar, a unção que eu recebi, ela é verdadeira, ela permanece, ela não é mentirosa. A circunstância é mentirosa, e as circunstâncias vão passar. E aí você mantém firme a fé, você mantém firme a posição, e fala assim, eu não creio nessa circunstância, eu creio na unção que eu recebi, porque a unção é verdadeira, a unção permanece, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Eu sou livre, eu não ando mais no caminho do pecado. E essa unção que está sobre você, uma vez que você entende ela, que você vive nela, que você anda nela, que você age de acordo com essa unção, ela não vai ficar só na sua vida. Ela se manifesta onde você passar. Porque foi assim que Jesus era o mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus estava sobre nós, dentro de nós. Não é um espírito diferente. A mesma unção. Então por que a gente não age da mesma maneira? E Jesus ele se posicionava. Ele não cedia às circunstâncias. Ele procurava escutar no Espírito Santo, mantendo a comunhão com Deus. E tudo que o Espírito Santo dizia, faça, ele ia e fazia. E cada vez que ele fazia, a unção era manifesta. E cada vez que ele se manifestava, cadeias eram quebradas, cegos enxergavam, enfermos eram curados. A unção de Deus sobre nossas vidas é para todas as coisas.
Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. E Ele nos ungiu. Quando a gente entende isso, quando a gente entende o sentido da manifestação da unção em nós, aí nós conseguimos enxergar, nós conseguimos sentir dentro de nós a presença do Espírito Santo, a manifestação dele. E aí nós podemos andar igual o Salmo 91. Cairão 10.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu somente com os olhos olharás. O que quer dizer isso? Fé. Fé quer dizer uma atitude, uma ação. Unção é uma ação. É algo que você entende que já é seu, que já está em você. Você entende que é a manifestação do Espírito Santo em você. Você se posiciona daquela maneira. É uma nova direção de vida. É uma nova forma de pensar. É uma nova forma de agir. Quando você vê na sua casa uma situação de contenda, de briga, de problema, confusão, e você olha para dentro de você, e você pensa assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para trazer libertação aos cativos. Eu não sou preso nessa situação de contenda. Aí você tem uma posição que o Espírito Santo vai dizer para você, você fica quieto. Aí você ora. E aí você tem aquele ímpeto de agir segundo a circunstância. Você tem aquele ímpeto de revidar. Você fala assim: mas eu sou nordestino, eu não vou dormir calado. O Espírito Santo falando em você assim: haja pela unção. Aí o Espírito Santo lembra de você lá de Davi, que teve a chance de matar Saul naquela caverna quando ele estava lá desprotegido. Daí falou: não é assim que a unção funciona. A unção é pelo Espírito. Não é por força, não é por violência. É pelo Espírito. E aí, numa situação de contenda, você para, o Espírito Santo lhe lembra essa palavra. Você fala assim: não, eu não vou entrar na estratégia do diabo. Eu não vou contender. Você vai fazer o quê? Perdoar. Amar. Servir. Buscar a condição que o Espírito Santo tem para mim. Estão entendendo? Amém? A unção está sobre nós. Cada vez que nós oramos, e cada vez que nós impomos as mãos, e cada vez que nós oramos uns pelos outros, e cada vez que nós levamos uma palavra, e cada vez que nós temos uma atitude de amor, e cada vez que nós evangelizamos alguém, cada uma dessas vezes nós estamos agindo na manifestação da unção de Deus. Quando Jesus ungiu aqueles 70, ele falou o quê? Podem ir. Vocês vão expulsar os endemoniados, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos, vocês vão perdoar pecados, vocês vão levar a unção de Deus para as pessoas. E quando os apóstolos, os discípulos voltaram, os 70, eles disseram assim: Senhor, até os demônios nos submetem. Jesus disse: eu sei, foi para isso que eu mandei vocês. Não me conta novidade. Agora alegrai-vos, não porque os demônios submetem a vocês, se alegrem porque vocês têm os seus nomes registrados no livro da vida. Porque a unção de Deus, ela tem uma cobertura muito maior do que simplesmente libertar demônios ou curar enfermos. Ela vai muito mais além, porque é o próprio Espírito Santo dentro de nós. A unção do Espírito Santo dentro de Jesus resgatou Jesus do inferno, tirou ele de lá da morte. E ressuscitou ele no terceiro dia. Foi o Espírito Santo que fez isso. Isso é unção. Unção é uma ação, é aquilo que faz quando nós temos fé. É aquilo que faz quando nós nos posicionamos, quando nós seguramos aqui a palavra da verdade e falamos: agora eu não vou sair daqui, porque a unção que eu recebi, a unção que está sobre mim, ela é verdadeira, ela permanece.
Jesus falou, recebereis poder. E eu creio que o poder de Deus está sobre mim. Ah, querido, eu aprendi isso. Quando eu aprendi isso, eu não posso ver o enfermo na minha frente. Eu vou orar por ele. A pessoa chegar e falar assim, eu estou com dor. Eu pergunto, você quer que eu ore? Quero, você vai orar depois? Não, vou orar agora. Vem cá, põe as mãos. Quando você entende que existe uma unção sobre você, no meu trabalho, a pessoa chega lá com cara de triste, sabe? E aí você olha para a pessoa, antes você pega para o que foi, a pessoa desaba lá um monte de coisa. Você quer que eu ore por você? E aí cada vez que eu oro, cada vez que eu manifesto, cada vez que eu lanço uma palavra, a pessoa fala o quê? Poxa, eu estou livre agora, Quando a pessoa fala assim, rapaz, essa oração que você fez tirou um peso das minhas costas. Sabe o que aconteceu? O jugo foi despedaçado por causa. Queridos, esse tem que ser o nosso comum. Esse tem que ser o nosso comum. Amém? Se coloque em pé. Olha. Queridos, como somos poucos, vamos ir todos para frente? Amém? Amém? Amém. Oxara, canta lá, barada, chora. Faça uma fila ou duas aqui assim. Ora, chora, canta lá, chora. Chora, canta. Sim. Aproveita a linha da cerâmica e fica certíssimo. Vem outro pra cá. Fica outro aqui. Quando não der a primeira linha, então a segunda linha. Vem outro pra aqui. Vem outro pra aqui. Vamos organizar. Amém? Pronto. Amém. Aleluia. Não pode colocar um louvor, cantar um louvor, enquanto nós estamos fazendo a oração não são, amém? Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Feche os olhos, queridos. Pense na palavra que foi ministrada. A unção dele está sobre nós. Agora você entende que é uma unção. Agora você entende que é a unção de Deus sobre a sua vida. Ela não vem de mim. E ela não está somente no óleo. O óleo é um canal para manifestação dessa unção agora. É só um canal. Mas a unção que você vai receber agora, ela permanece. Ela permanece. Eu quero que você entenda isso. O óleo vai evaporar, mas a unção permanece. Aquilo que é espiritual permanece. Nesse momento, o Espírito Santo está se movendo dentro de você. Oh, aleluia. Mas eu senti a presença do Espírito Santo dentro de você. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Oh, rabaraba choro. Nós te adoramos, Senhor. Pode ser aquela unção que aqui. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Choro com a nova unção, Senhor. Em nome de Jesus, choro, canta lá. Receba uma nova unção, uma nova capacitação para levar a libertação a todos aqueles que trouxer até você. Uma unção de evangelização, uma unção de palavra, uma audácia. Daqui para frente, as pessoas que vierem até você vai orar no momento que elas chegarem, seja por enfermidade, seja por dor, de depressão, seja por qualquer coisa, você vai perguntar e vou orar por você. A pessoa vai dizer sim, eu quero orar, e a unção vai se manifestar em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uma nova unção, Pai, em nome de Jesus. Uma nova unção no servir. Uma nova unção na capacidade da tua presença. Uma nova unção sobre ele agora. Unção de renovo. Unção de vitalidade, Senhor, em nome de Jesus. Glória, Pai, eu creio. Marrachoro, canta lá, canta, raca, choro. Uma nova unção de renovação sobre o corpo dela, Pai. Trazendo vitalidade, trazendo saúde, trazendo cura, Senhor. Trazendo sabedoria na tua presença, trazendo paz. Fruto do Espírito na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Choro, canta lá, baraba, choro, canta, mas choro. Ila, choro, canta lá, choro, canta. Sabedoria, prudência, estratégia. E nós fizemos sobre a vida dele, Senhor. E uma unção de prosperidade sobre ele, Pai. Que sirva das estratégias aí de prosperidade na canção. A unção do Senhor. Assim como o Senhor direcionou a Pedro, vai, pesca o peixe, e ele tem a moeda do peixe. Assim você vai trazer sobre esse nome uma nova unção de prosperidade. E todos verão a unção sobre a vida dele, Senhor. E todo jugo, e toda prisão de miséria e de pobreza sobre a vida dele será quebrada em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Choro, canta lá, meu choro, canta. Ministramos sobre o teu Filho, Pai, unção em nome de Jesus. A tua graça e o teu poder. Ministramos sobre ele, Pai. Em nome de Jesus. Unção, graça, vitalidade e força para evangelizar, para trazer, Senhor, vida àqueles que estão presos no cativo, Senhor. Uma nova sobre ele, em nome de Jesus. Canta, raba, choro, canta. Ministramos, Pai, sobre ela nova unção de adoração, unção de presença, unção de graça, Pai. Ministramos sobre ela um novo derramado pelo Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Uma nova condição, Senhor, na vida dela, uma condição de vitória, Senhor, em todos os lugares onde o diabo tem prendido ela. Libertação, tudo aquilo que está prendendo ela ainda, no caminho que não é teu, Pai. Uma nova unção sobre ela hoje, em nome de Jesus. Senhor, canta lá, marabachou. Ministramos sobre ela, Pai, unção, Senhor, de crescimento, de sabedoria, de vitalidade, de manifestação do teu Espírito, Pai. Uma renovação sobre a vida dela, Senhor. Rapenta lá, baraba, chora. Rapenta lá agora, Senhor, de dentro para fora. De dentro do coração dela, Senhor. Agora, Espírito Santo, vai, Senhor, borbulhando. Vai, Senhor, um dia agora. Roco, chora. Minha palha é linda. Chora, mara, chora. Canta, só Deus saber que começar a falar. A unção já está sobre você. Chora, canta lá, marada, chora. Rara, canta, se você não mexer a boca, ela não vai se manifestar. E canta lá, baraba, chora. Vai para as palavras que estão no seu coração. Não canta lá, baraba, chora. Diga as palavras que estão na sua mente. Canta lá, baraba, chora. Vai escrito agora. E canta lá, chora, canta. Fale as palavras que estão dentro de você. Fale. É só falar. Canta, rara, chora. Mais, Senhor. Mais o teu poder. Mais atenção. Continua. Mais, Senhor. Ela aguenta mais. Pode manifestar a atenção. Deixe, libere. É você que está aprendendo, Espírito Santo. Solte, libere. Volta com sua mente. E canta lá, baraba, chora, canta. Chora. Fala em línguas. Canta, baraba, chora, canta. Rora, isso, Espírito Santo. Vai tocando. Não. Isso. Passou. Canta, agora. Com a cadeira, cara. Com a cadeira. Vai, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo, mais sobre ela. Chora, mamãe, chora. Mais, Senhor, de tensão. Mais o teu poder. Mais a tua bênção sobre ela, Senhor. Em nome de Jesus. Chora, Senhor. Mais, Senhor. Ah, Senhor, ela te ama tanto, Deus. Manifestando sobre ela, Senhor. Canta lá, marama, chora. Volta, Senhor, canção que abraçou sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Une, Senhor, para contar o teu poder. Canta lá, marama. Vai, Senhor. Libera, Senhor. Você é livre. Receba unção. Ministrando a atenção sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Ministrando
teu poder sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Choro, canta, por aquilo que prendeu ela com hoje. Foi quebrado agora em nome de Jesus. Você é lindo, você é lindo. É um som que Deus recebeu, permanece em você. Você é lindo, você é respeito, você é lindo, tudo aquilo que Deus construiu na sua vida, pelo sofismo, pela fortaleza, pela construção que foi feita no seu passado, está destruída hoje em nome de Jesus. Você é livre para sempre, você é livre em nome de Jesus. Chora, chora, não canta lá, cara. Ela fez, mas pode falar. Canta lá, isso, mas pode falar que aqui é a sua casa. Chora, canta lá, cara, você também. A função, Pai, sobre ele, em nome de Jesus. A tua graça e o teu poder, Pai, sobre ele. Canta lá, meu Pai. Sabedoria, Senhor. Sabedoria sobre o teu filho. Amor. Um amor inconmensurável que ele nunca sentiu, Senhor. Ele vai olhar para as pessoas, vai abraçá-las, vai chorar com elas, e elas serão curadas, elas serão transformadas, e ele vai abraçar as pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a abraçar mais as pessoas. É um vai se manifestar quando você abraçar. Primeiro vai ser isso. Amém? Eu dou um abraço forte mesmo. Eu tenho esse abraço, um abraço não só. Agora está abraçando. Chora, canta, lava. Chora, canta, lava. Ora, amor. Chora, canta, vou canta, lava. Chora, canta. Atenção sobre ela, Pai, a tua graça, que eu uma nova força, vitalidade, Senhor. Juro, Santo, que o coração dela, o desejo e o amor dela tão forte, Senhor. Como receber agora uma nova unção, uma transformação na vida dela, Pai. Eu cantará na chora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chora, Pai. Minha casa aqui, pode continuar. Glória a Deus, aleluia, está nesse lugar. Ele está batizando. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Essa presença que você é o poder que Jesus falou. Ele assim em nós. Vocês também disseram minhas testemunhas. Esse poder do Espírito Santo é para que você seja instrumento da bandeira. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele está presente na casa. Louvemos o nome do Senhor. É maravilhoso. Já te agradecemos pela tua presença nesse lugar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, porque temos visto mais vidas sendo batizadas nesta noite. E para a glória do teu nome te louvamos. Te louvamos, Espírito Santo de Deus, por esta palavra maravilhosa, por esta unção, porque nesta noite o peso do jugo ele é despedaçado por causa da unção. Aleluia. Eu creio, Senhor, que o efeito é ainda maior, porque as vidas que estarão vivendo movimentadas do Espírito Santo, porque o jugo está sendo quebrado, aquele crescimento que não chegava, aquilo que não avançava, aquilo que estava travado, tudo que estava preso pelo jugo esta noite, este jugo é despedaçado, primeiro ele é removido, despedaçado por causa da unção. Aleluia. De Jesus e toda a igreja diz: Amém. Amém. Amém.